Esta é a nossa lição 6, da Escola Bíblica Dominical. O tema de nossa aula é este aqui: a justiça de Deus. Estamos aqui pelo canal Meja TV para o nosso áudio lição. A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Vamos para o nosso conteúdo. Texto áureo. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18, versículo 26. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao 21. Eu passo a ler. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, e a fome, e as nocivas alimárias, e a peste, contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, do versículo 12 ao 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer, para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica, e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Tópico 1. Sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Subtópico 1. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, e nem mesmo sem um prévio aviso. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira, para oferecer oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável, trata-se de uma questão de justiça e santidade. Subtópico 2. A primeira parte do oráculo. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores, e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Subtópico 3. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas, e fertiliza a terra e os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento, provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia, causada pelas mortes nos campos de batalha.
Mas, no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Tópico 2. Sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Subtópico 1. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão, isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Subtópico 2. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação, e até pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Subtópico 3. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia, isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio, senão o juízo divino, sobre a cidade de Jerusalém. Tópico 3. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo, por causa dos justos da cidade. Subtópico 1. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém, com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino, anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Subtópico 2. Noé, Daniel e Jó. Porque Daniel, há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas, a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas, e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas, somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Subtópico 3. O profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel, apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Dan-Eli, não é como Daniel, usada no livro de Daniel, e segundo, o fato de ser muito jovem, para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica.
Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia, e era ministro, na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Conclusão. Concluímos a nossa lição, conscientes de que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito, para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador, que crê em Jesus. Muito bem, chegamos ao fim desta aula 6. Este foi um oferecimento de nosso canal, Meja TV.